Então vamos retornar à resposta para ver se não ficou nenhuma dúvida e a leitura do teste. Considerando os conceitos relacionados ao torque e ao braço de alavanca, assinale a alternativa correta. 1. Torque é uma força rotacional que ocorre por meio de um eixo e gera um movimento humano. 2. São 4 os tipos de alavanca: interfixa, interresistente, interfásica e interpotente. 3. Quanto maior o braço de alavanca potente, maior é a dificuldade em realizar a tarefa motora. Alternativa A, 1, 2 e 3. Alternativa B, 1 e 2. Alternativa C, 3. Alternativa D, 2 e 3. E alternativa E, 1. A alternativa correta é a E. São 3 os tipos de alavanca: interfixa, interresistente e interpotente. Então a afirmação 2 não está correta. E quanto maior o braço de alavanca potente, menor é a dificuldade em realizar a tarefa. Por isso que a alavanca do tipo interpotente é a mais eficiente para ser utilizada em treinamento de força, porque o braço de alavanca potente fica menor do que o braço de alavanca resistente e com isso o músculo tem que produzir mais força para vencer o torque resistente. Esse conceito será aplicado agora com as discussões desses exercícios para ter maior clareza sobre a aplicação dele. Então, como é que ocorre, né, o uso dessas alavancas, particularmente a alavanca interpotente, que é a mais utilizada no treinamento de força, em exercícios de academia. Aqui a gente visualiza o exercício do fly ou supino com halter. Na figura A, encontra-se a fase inicial do movimento, onde o peso está acima do tronco do sujeito. Então, veja que o vetor resistência fica bem alinhado no eixo articular, que é o ombro, porque o sujeito fará uma abdução de ombro. Então, o eixo principal do movimento é a articulação do ombro. E o braço de alavanca resistente é muito pequeno nessa condição, né? A força potente, ela está posicionada mais ou menos na metade do braço do sujeito, porque é onde se insere a musculatura do peitoral maior, que é o principal músculo desse movimento. Quando o sujeito afasta os braços, abre os braços e faz o movimento de abdução horizontal de ombro, repare que o braço de alavanca resistente, ele aumenta muito, ele fica muito grande, né? Muito maior do que na condição A. E isso faz com que o tecido muscular, principalmente na hora de fazer a adução horizontal, na hora de fechar o braço para voltar à posição inicial, isso faz com que o tecido muscular tenha que vencer esse braço de alavanca resistente alto, que está multiplicado com a força resistente, que é a força peso. Então, essa equação de torque resistente, ela obriga o tecido muscular a produzir muita força, uma vez que do outro lado da balança, o braço de alavanca potente é pequeno. Então, isso faz com que o tecido muscular seja mais exigido no movimento. Existe a possibilidade de manipular com a intensidade desse exercício. E as manipulações são essas ilustradas e descritas nesse slide. Para deixar o exercício de supino com halter mais intenso, é possível aumentar o peso do halter para que a força resistente fique maior, né? E é possível também sempre deixar os cotovelos mais estendidos na realização do movimento. No slide anterior, vimos que os cotovelos já estavam praticamente totalmente estendidos. Então, essa é uma situação em que o torque resistente fica maior. Isso oferece mais dificuldade para o sujeito realizar um movimento. Já se o sujeito tiver dificuldade em realizar um movimento, é possível fazer a manipulação para diminuir esse torque resistente de duas formas. Primeira forma, diminuindo o peso do implemento, deixando o peso um pouquinho mais leve,
ou então realizando o movimento com o cotovelo flexionado, mais flexionado o tempo todo. Com o cotovelo mais flexionado, o peso fica mais próximo do eixo articular, que é o ombro, e isso vai facilitar a execução do movimento. Então, a gente tem como manipular com a força e com a distância da força resistente em relação ao eixo, para deixar o movimento mais fácil ou mais difícil para o sujeito executar. Nesse exemplo, nós temos o supino horizontal com empunhaduras diferentes. Então, em um lado, as mãos estão mais afastadas para fazer a pegada na barra, e do outro lado as mãos estão mais próximas para fazer a pegada na barra. O que muda nessas duas condições? No caso desse exercício, nós temos duas articulações trabalhando, a articulação do ombro, que faz o movimento de adução horizontal quando vence a resistência, e a articulação do cotovelo, que faz o movimento de extensão quando vence a resistência. Ao manipular a empunhadura, o torque resistente em relação a cada uma dessas articulações vai mudar. Então, pensando que a resistência está exatamente onde o sujeito está segurando a barra, se o sujeito ficar com as mãos mais próximas, o braço de alavanca resistente para o cotovelo vai ser maior e o braço de alavanca resistente para o ombro vai ser menor. Então, existe uma tendência da musculatura do tríceps braquial ser mais utilizada para erguer a barra nessa condição, do que na outra condição, em que a empunhadura está mais afastada, as mãos estão mais afastadas. Nessa outra condição, a resistência ela fica praticamente em cima da articulação do cotovelo. Então, o braço de alavanca resistente para o cotovelo é muito pequeno, quase zero, obrigando o peitoral maior a produzir muito mais força para fazer a adução horizontal do ombro do que o tríceps braquial para a extensão de cotovelo, porque o braço de alavanca resistente para o ombro vai ficar maior. Então, existe ainda a possibilidade de manipular com torque, pensando também nessas diferentes variações do exercício, principalmente quando mais de uma articulação participa do movimento. Aqui é um outro exemplo da elevação frontal. O sujeito, na figura A, está segurando o peso na posição inicial, com peso próximo ao corpo, e a distância do peso em relação ao eixo articular, que é o ombro, também é pequena. E na figura B, quando ele ergue a carga à frente do corpo, o braço de alavanca resistente ele fica maior. Então, o indivíduo tem mais dificuldade para produzir esse movimento e a força muscular precisa ser maior, uma vez que a distância do braço de alavanca potente ela não tem como variar, porque ela depende do ponto onde o músculo está grudado no osso, do ponto de inserção do tecido muscular. Então veja que, embora haja movimentação do braço nessas duas figuras, o braço de alavanca potente ele não varia tanto a distância por conta dessa condição anatômica. Portanto, sempre que um peso ficar mais longe do eixo articular, o braço de alavanca resistente ficará maior, e para que o corpo humano consiga produzir um movimento, o único jeito vai ser aumentando a força muscular, porque o braço de alavanca potente não tem como ser aumentado. É possível também fazer uma manipulação com esse conceito de torque no movimento de elevação frontal. Para ficar menos intenso, a possibilidade é de reduzir ou remover o peso do implemento, e para ficar mais intenso, a possibilidade é de aumentar o peso do implemento. Então, nesse caso, o único jeito de manipular com torque externo para deixar o movimento ou mais fácil ou mais difícil de ser executado é manipulando com a quantidade de peso que o sujeito está sustentando no exercício. Aqui tem um outro movimento, que é o tríceps francês unilateral na polia. E é interessante lembrar que na polia,
A resistência, né, como tem o cabo de aço, ela tem que ser representada seguindo esse cabo de aço, que o sujeito vai justamente ter que erguer um peso que está na outra extremidade desse cabo de aço. Então, nesse caso aí, a flexão de cotovelo, que é o movimento principal, portanto, o eixo do movimento está no cotovelo. A polia que vai fazer a resistência contra esse movimento de flexão de cotovelo e está representada pela seta R, e a distância entre a força resistente e o eixo articular, representada aí pelo braço de alavanca resistente, é que vai formar o torque resistente desse movimento. Nesse caso, a manipulação ela deve ser feita com a variação da carga, ou para mais, se o movimento tem que ficar mais intenso, ou para menos, se o movimento tem que ficar menos intenso. A extensão de glúteo é um outro movimento para representar membro inferior. Então, nesse caso, a extensão de glúteo ela tem como eixo a articulação do quadril, né? Desculpa, é a extensão de quadril, não de glúteo, o músculo que produz o movimento, que é o glúteo máximo. Então, o eixo está no quadril. Considerando que o pé é o segmento mais longe do quadril, coloca-se a força resistente nessa região, e aí vemos que o braço de alavanca resistente fica bem grande, né? Bem longe do eixo articular. Para deixar esse movimento mais fácil, é possível flexionar o joelho, com isso o pé fica mais próximo do eixo articular do quadril, e aí o movimento fica mais fácil de ser executado. No caso, não havia nenhum implemento, né? Então não tem como reduzir mais o implemento em relação à figura, como estava, não tem como manipular com peso. Agora temos para menos, agora temos como manipular o peso para mais. Podemos adicionar uma carga para deixar o torque mais difícil de ser, o torque potente mais difícil de ser gerado pelo corpo, porque vai ter um torque resistente a mais se colocar uma caneleira no tornozelo da pessoa. No caso, como o joelho está estendido, não haveria outra possibilidade de manipular com torque potente, com a resistência externa, né? Deixar o exercício mais intenso, só tem a possibilidade manipulando com o peso, não dá para manipular com a distância, porque o joelho já está o mais estendido possível naquela figura. Aqui a gente tem a representação do agachamento. O agachamento tem duas formas de ser representadas ou executadas no movimento. Como é um exercício multiarticular, é também possível olhar para o braço de alavanca de diferentes articulações. Então, no caso, o eixo do quadril está representado pelo triângulo vermelho e o eixo do joelho está representado pelo triângulo na cor marrom. A resistência está representada pela setinha com R, está posicionada para baixo sobre a barra. E se nós repararmos, quando o sujeito faz um movimento de agachamento com o quadril menos flexionado, com a coluna mais reta, o braço de alavanca resistente para o quadril fica menor e o braço de alavanca resistente para o joelho fica maior, diferente de quando o sujeito flexiona muito a articulação do quadril, deixando o braço de alavanca resistente maior para o quadril e menor para o joelho. O que isso implica em termos práticos? Quando o braço de alavanca resistente para o joelho é maior, a musculatura do complexo do quadríceps vai trabalhar mais. Quando a articulação, o braço de alavanca resistente da articulação do quadril fica maior, a musculatura de glúteo máximo e isquiotibiais vai trabalhar mais. Então, é uma estratégia para enfatizar a ação maior de um músculo ou de outro no exercício. Muito bem.
Então, com base em tudo que foi dito, vamos pensar no seguinte, na seguinte questão. As alavancas interresistentes são as mais observadas nos exercícios de academia. Sobre elas é possível afirmar que a. No movimento fly ou supino com halteres é possível manipular o braço de alavanca resistente aumentando o peso do implemento. B. No movimento de supino horizontal com empunhadura mais fechada, o músculo peitoral maior é o que tem maior braço de alavanca resistente. C. No movimento de extensão de quadril é possível aumentar o braço de alavanca resistente com a extensão do joelho da perna de trabalho. D. No agachamento, com grande flexão de quadril, o torque resistente é maior para os músculos do glúteo e isquiotibiais. E E. No agachamento com grande flexão de joelho, o torque resistente é maior para os músculos do quadríceps. Retornamos em seguida com a resposta.